Olá, você que me assiste. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento que você vai estar assistindo a essa apresentação, esse bate-papo, né? Ela está sendo gravada em uma live e, e é um piloto, né? É a primeira vez que eu estou fazendo uma gravação como essa, então eu quero ver se vai dar certo e quem sabe, né, um dia eu venha a publicar esse trabalho aqui. Tá ok? Bom, o assunto tem a ver com o desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade de fornecedores na cadeia automotiva. E a IATF 16149 ela tem a cláusula 8423, que ela traça todas as diretrizes para que haja o desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade de fornecedores, né? E para que haja isso, não basta uma empresa simplesmente querer que se desenvolva o sistema de gestão da qualidade para alcançar a IATF. Ela tem que ser elegível para isso. Então, nós vamos abordar também essa questão da elegibilidade nesse bate-papo que a gente vai estar fazendo aí. Provavelmente dentro de mais ou menos uma hora, acredito que vai ser suficiente para a gente falar tudo aquilo que a gente gostaria de estar colocando para vocês, tá bom? Bom, meu nome é Luiz Antônio Pessoa de Magalhães, né, com o nome completo. Eu sou mais conhecido como Magalhães e, né, desde a época que eu fui militar da aeronáutica, eu adotei esse sobrenome, né, como lá com o nome de guerra. E desde então eu sou mais conhecido pelo sobrenome, né? Às vezes as pessoas me chamam de Luiz, e eu acho estranho, né? Eu não estou acostumado que alguém me chame por Luiz, mas enfim, né? A maioria das pessoas aqui me chamam por Magalhães e é assim que eu gosto de ser, né, reconhecido aí no mercado de atuação, tá bom? Aqui está um pouco da síntese das minhas qualificações, eu não vou entrar no detalhamento de uma a uma, né? Ah, apenas eu gostaria de enfatizar a questão, por exemplo, de estar ligado ao desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade, seja ele automotivo ou não, já há mais de quase 28 anos, já que eu estou atuando nesse segmento, né, de desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade, aí, principalmente em autopeças, e foi aqui praticamente que tudo começou, né, nas metalúrgicas Pascoal e Mardel, né, lá no meados dos anos 90. Depois eu fui para máquinas Piratininga, onde ali eu tive a oportunidade de implantar efetivamente o meu primeiro sistema de gestão da qualidade completo, primeiro na ISO 9002, depois na antiga QS 9000, né, que depois veio aí a ser a ISO TS e atualmente a IATF, né? Também na INB, na Sodesc, pertence à Sodesc, na Nematec, também trabalhando sempre na área de sistema de gestão da qualidade, controle da qualidade. Depois eu passei um tempo como engenheiro de qualidade de fornecedores na GM, né, pela PDC do Brasil. Atualmente, né, eu já fui auditor de terceira parte da DNV, e atualmente eu audito terceira parte nessas três normas aqui pelo ITAC, pela Intertec e pela ALC certificadora, na América Latina certificadora. Ah, Sou parceiro da PAC Group, que é uma multinacional americana, né? Como engenheiro sênior lá, já atuei em projetos no Egito, na Colômbia, na implantação da planta da GM lá em Bogotá, na Colômbia. E recentemente aí eu participei de um projeto aí junto à Amazon, aquela distribuidora, né, que tem sua sede nos Estados Unidos, que adquiriu aí veículos que têm um princípio elétrico, né, é uma bicicleta elétrica de quatro rodas, feito um furgão produzido pela Scooby aqui na Espanha, né? Na Intertec, eu, além de atuar como auditor e instrutor, né, de terceira parte, eu já atuei lá também como supervisor de QSMS, tá? Na Interaction Plexus foi onde eu comecei em 2004 e das idas e vindas, né, durante esse período todo até 2018, quando eu a deixei, né? Ah, Totalizaram aí praticamente 12 anos de atuação aí como consultor, auditor e instrutor. E desde então, desde 2004, quando eu abri a minha empresa, né, a ECD Gestão Organizacional, e até hoje, né, atuo agora de forma independente como consultor, auditor e instrutora. Então, isso é um pouquinho da minha trajetória. A ECD ela tem como missão soluções em gestão organizacional com efetiva agregação de valor e retorno de investimento. Notem que a gestão organizacional ela está, digamos assim, acima dessas disciplinas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Então eu também posso, né, já atuei um pouco também na parte de segurança da informação, tecnologia da informação,
gestão financeira, tudo pertence a um sistema de gestão maior aí. Então, na questão da gestão organizacional, pela própria formação acadêmica, não teria dificuldades em atuar também nas organizações. Empresas que eu já atuei não só como parceiro, como consultor, como instrutor, como auditor, né? Várias dessas empresas aqui, para todas essas empresas que eu já prestei esses tipos de serviços aí, né? E então tá aí um pouco da gama aí dos clientes que eu já atendi aí, graças a Deus aí, de maneira bastante bem sucedida aí, agregando valor, né? Excedendo as expectativas deles, tá? Muito bem, eu já deixei aqui os meus contatos aí, né? Quem quiser faz já um print na tela, porque pode acontecer alguma coisa e você de repente sair dessa transmissão aqui. Então você já tem aí os contatos. Se quiser já me adicionar, né? Fique à vontade aí. Muito bem. Isso colocado, gente, vamos então ao que realmente interessa, né? Para isso, é importante que a gente entenda um pouco da representação da cadeia de suprimentos, a supply chain dentro do setor automotivo, né? Os atuais manuais aí, o APQP terceira edição e o plano de controle primeira edição aí, eles trouxeram essa figura que representando aí os níveis, né, os conhecidos tiers aí da organização dentro desse esquema na cadeia de fornecimento. Ele está um pouquinho complicado aqui, mas ele envolve principalmente os três grandes atores aí, né, os que chamam de players, que tem os fornecedores, a organização e o cliente e os respectivos níveis aqui, tá? Uma hora um é um, outra hora um é outro, mas como cliente final, a gente tem sempre o consumidor, no caso da cadeia automotiva, dos veículos, né? Que são entregues para esses consumidores, para esses clientes aí finais, tá? Melhorando um pouquinho o entendimento disso, né? Basicamente, nós temos aqui uma representação um pouco mais esquemática aí de um sistema de freios, né? Digamos que eu peguei esse exemplo aqui para exemplificar como é que funcionaria isso em termos práticos. Então, tudo começa lá na base. Na verdade, aqui existe um pequeno equívoco, vocês vão perceber conforme eu for apresentando para vocês, que as matérias-primas são efetivamente aquelas que estão lá na base do fornecimento, lá na parte extrativista, né? Seja uma parte de minério de ferro, seja alumínio, seja borracha. A parte extrativista é onde tudo começa. Tal. Nesse intermeio aqui, digamos assim, nessa cadeia aqui, você tem outras camadas aqui, né? O minério vai para uma siderúrgica que transforma aí em lingotes, né? Seja de alumínio, de aço, enfim, vai para uma empresa que faz aí o látex e por aí vai, né? Na cadeia, por exemplo, de fornecimento de um sistema de freios, por exemplo, aqui, entra também aí, digamos, num outro nível, os fornecedores dos materiais, aqui sim seriam os materiais, que no caso aqui seriam as sucatas metálicas e tudo mais, né? Essas sucatas metálicas elas passam por um processo de fundição e usinagem, viram aí, né, um dos componentes aí fundamentais no sistema de freio, que seriam os discos aqui. Isso aí vai para as fornecedoras que enviam diretamente para as montadoras, conhecidas como sistemistas aí no mercado, né, na cadeia de suprimento automotiva, que montam um sistema de freio. A montadora monta o sistema na linha de montagem aí nos veículos, tal, que depois são entregues aí para um consumidor final aí desses veículos, né? Então nós temos aqui os níveis dentro dessa cadeia de fornecimento do setor automotivo. Eu acredito que muitos de vocês não têm dúvida quanto a isso, é mais para ilustrar um pouco mais essa questão do que vem a ser essa cadeia de suprimentos ou supply chain dentro do setor automotivo. Alguns temos definições na cadeia de suprimentos, né? É importante que a gente tenha o conhecimento para que a gente identifique com clareza qual vai ser o nosso foco de atuação nesse desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade desses fornecedores na cadeia de suprimentos. Fundamental, os três níveis, né, os três grandes atuantes aí, né? O fabricante de equipamento original, que é o principal, conhecido como OEM, né? Para efeitos do esquema de certificação IATF, um fabricante de equipamento original é definido como o produtor de veículos automotivos, que são vendidos aos consumidores, né? E aí, dentro da IATF, né, muitos de vocês aí, não sei se sabem, né, são signatários aí e pertencem ao International Automotive Task Force, né, a Força Tarefa Automotiva Internacional aí,
Essas montadoras aqui, né? As montadoras pertencem ao grupo BMW, a Ford, ao grupo Geely, né? A General Motors, o grupo da Iveco, o grupo da Volkswagen, que inclui aí a Scania e outras mais tantas aí, Audi, né? A Stellantis com as suas subdivisões aí, o PSA com as suas empresas, a Fiat Chrysler também com as suas empresas aqui, né? Suas marcas, né? O grupo Volvo, né? A Mercedes-Benz aí, o grupo Renault aí e também a Jaguar e a Land Rover. Esses são aqui os signatários do IATF, né? Ah, as asiáticas, né? Hyundai, Honda, Toyota, Nissan, elas, embora não sejam signatárias do IATF, muitas delas estão adotando, né, os requisitos da IATF junto aos seus fornecedores no primeiro na camada e muitas vezes exigindo até que eles também desenvolvam dentro da cadeia de suprimento o sistema de gestão da qualidade dos seus fornecedores, né? Mas eles não são signatários da IATF, ok? Bom, reforçando aí, cliente, toda vez que nós falarmos cliente, vamos entender como sendo a montadora, a OEM, tá? Ele é o receptor de um produto ou serviço da organização ou fornecedor. A organização é aquela que fornece material de produção, peça de produção ou reposição, montagem, tratamento térmico, tratamento superficial, pintura ou outros serviços de acabamento. Notem bem a diferença, diretamente para uma montadora. Então, a gente vai denominá-las como sendo a organização. Fornecedor, ele praticamente também, né, é um provedor de materiais de produção, peças de produção, reposição, montagem, tratamento térmico, solda, pintura, tratamento superficial ou outros serviços de acabamento diretamente a uma organização que fornece para a montadora. Então é muito importante deixar bem claro esses três players aqui, né, esses três agentes aqui dentro da cadeia de suprimento automotivo, tá bom? Termos também importantes aqui, eu já começo a dar um pequeno spoiler, né? Antecipar um pouco aquilo que daqui a pouquinho nós vamos ver como sendo o que é dentro da cadeia de suprimento os fornecedores que são ou não elegíveis. Deixei na cor vermelha porque tipicamente somente esses fornecedores que são os fornecedores de matéria-prima é que não são elegíveis para a IATF. Tá? Tem alguns outros mais aí, mas a gente daqui a pouco vai explicar para vocês. Matéria-prima inclui coisas como minério de ferro, areia, petróleo bruto, minerais para baterias de veículos elétricos, peles para couro, madeira, etc. Matéria-prima não é considerado um material processado. Esse sim, aqui nós vamos ver daqui a pouquinho, que é o grande, né? Englobador aí da maioria aí dos produtos e serviços dentro da cadeia de fornecimento automotivo. Nós temos os materiais de produção, que é o material para o qual foi emitido um número de peças de produção pelo cliente. Quem é o cliente? A montadora. É aquilo que a gente conhece como part number, tá? E que é enviado diretamente para a montadora. Então, o material de produção, ele não tem uma característica de peça tipicamente, né? Exemplo, uma tinta, um óleo de motor, né? Mas ele pode receber, por exemplo, um part number, né? Que é o número de peça aí de produção, tá? Então ele vira um material de produção, tá? Material a granel, que é uma substância, por exemplo, sólido não dimensional, líquido, gás, como adesivos, selantes, substâncias químicas, camadas, tecidos, lubrificantes, etc. Tá? Ele é um material não sólido. E aqui, já coloquei até propositalmente na cor verde, né? É um material processado. Gente, aqui que engloba a grande gama, digamos assim, agora que deixou isso muito claro, porque na quinta edição das regras isso não estava claro. Eu mesmo criei uma polêmica danada lá com relação a essa questão da elegibilidade, né? E realmente a coisa estava muito. Não gosto de usar esse termo, né? Mas estava bagunçado, tá, gente? Estava assim, sem uma definição clara. Agora não, né? Agora está englobando aqui os materiais processados, né? Que seriam as saídas de um processo de manufatura, né? Lembrando que saídas de um processo tanto pode ser um produto quanto pode ser um serviço, né? Cuja quantidade é medida como uma característica contínua, por exemplo, peso, volume, metros lineares, etc. E normalmente são entregues em sistemas a granel, como tambores, sacos, tanques, latas ou rolos. Isso pode incluir, mas não se limita a lingotes, chapas de metal, rolos, barras e varas,
pellets de plástico, graxa, selante, fio de cobre, adesivo, lubrificantes como óleo de motor e óleo de transmissão, fluidos como líquido de limpador de para-brisa ou fluido de freio. Tudo isso aqui, praticamente, gente, antes, empresas que forneciam esses materiais processados, embora estivessem, muitas delas, certificadas pela IATF, pelas regras anteriores, elas não deveriam ter sido certificadas, tá? Mas agora, felizmente, isso caiu por terra, então agora a coisa se normalizou e, enfim, agora está mais claro da gente, inclusive, trabalhar junto a esses fornecedores aí no sentido de implementar de maneira adequada sistemas de gestão da qualidade de acordo com a IATF. Aí começam as peças de produção, né? As peças, tipicamente, né? A primeira delas é a peça de produção, que seria uma peça principal. A definição agora mudou um pouquinho, né? A peça de produção ela é fabricada no local de produção, utilizando ferramental de produção, dispositivos, processos, materiais, operadores, meio ambiente, parâmetros de processo, por exemplo, alimentação, velocidade, ciclos de tempo, pressões e temperaturas, tá? Essa definição está nas regras, ou então está lá no plano no manual do plano de controle, ou então no manual novo do APQP, que foram as fontes, né, inclusive a de PIPAP também, que são as fontes de onde eu subtraí todos esses termos e definições aqui, tá? Peças para serviço. Toda vez que a gente lê essa palavrinha serviço aqui, vamos entender tipicamente, gente, aquelas atividades são realizadas nas concessionárias e oficinas especializadas, muitas vezes homologadas pelo cliente, né, que são as montadoras, tá? Inclui aí peças de reposição manufaturadas com as especificações do OEM, isso é super importante deixar claro, tá? Que são adquiridas ou liberadas pelo OEM, pela montadora, para aplicações de peças para serviço, né? Aqueles trabalhos realizados nas concessionárias e nas oficinas especializadas e homologadas, incluindo peças remanufaturadas, tá? Temos também aí a peça acessória, né? O que é isso? É um componente adicional especificado pelo cliente, que são tanto mecanicamente ou eletronicamente conectados ao veículo ou ao powertrain. Olha só isso, antes ou depois da entrega ao cliente final, por exemplo, tapetes personalizados, lonas de caminhão, calotas, melhorias no sistema de som, teto solar, spoilers, compressores, que são os superchargers, né? Nos motores e por aí vai, né? Tome muito cuidado, porque se uma peça acessória, se você tira um carro da concessionária, uma peça acessória como essa aqui, for instalada no seu veículo, dependendo do que ele vai afetar, por exemplo, uma melhoria no sistema de som. Eu não gosto do multimídia do meu carro, vou botar um multimídia melhor, superior, por exemplo, né? Mas eu não quero colocar na concessionária, que a concessionária vai me cobrar os olhos da cara, né? Então vou botar na lojinha do meu amigo lá, que ele tem uma lojinha lá e tem um sistema legal lá. Isso pode, inclusive, suspender a garantia do carro de vocês, tá? Não sei se vocês tinham conhecimento disso. Peças e materiais de reposição são utilizados para serviços, novamente, de reparo e manutenção em veículos automotivos, incluindo peças e materiais para serviço, que a gente já comentou aqui em cima, aftermarket, né, e remanufaturadas. Aftermarket a gente vai ver agora. O que é uma peça para aftermarket? São aquelas peças para reposição não adquiridas ou liberadas por uma montadora para aplicações em peças para serviços que podem ou não ser produzidas com as especificações do equipamento original. Tá? Está existindo aí uma polêmica muito grande, porque na última sancionada lá da quinta edição, peças para aftermarket que antes não eram, fabricantes de peças para aftermarket não eram elegíveis para a IATF, passaram a ser elegíveis para a IATF. Tá? Daí, uma empresa realmente adotar ou não, uma empresa que fornece peça para o aftermarket, querer desenvolver o seu sistema de gestão com a meta de alcançar a conformidade com a IATF, muitas delas nem querem passar perto de uma ISO 9001, que dirá uma IATF. Tá? Então, assim, existe uma polêmica circulando em torno disso aqui, mas nesse bate-papo aqui eu pretendo não entrar nessa polêmica. Tá? Eu vou simplesmente expor aí aquilo que eu acredito seja razoável para que ajudar vocês aí nas escolhas daquilo que vocês vão efetivamente trabalhar dentro da organização de vocês. Tá? Peças remanufaturadas são peças usadas que passaram por um processo industrial de restauração e reaproveitamento para voltar a um estado equivalente ao de novas. Tá?
Equivalente não necessariamente significa que sejam exatamente iguais, tá? Enfim. Bom, isso posto, gente, vamos agora então efetivamente entrar dentro da cláusula 8423 da IATF 1649, que ela fala sobre o desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade do fornecedor, tá? Então ela diz assim: a organização deve requerer de seus fornecedores de produtos e serviços automotivos desenvolver, implementar e melhorar o sistema de gestão da qualidade, SGQ, com o objetivo final de tornar as organizações elegíveis, certificadas nessa norma de sistema de gestão da qualidade automotiva. Leia-se, né, IATF 16949. Bom, antes de dar prosseguimento, gente, vamos conversar sobre essa questão da elegibilidade. E aí, antes disso, eu gostaria de passar para vocês o que significa, né, elegibilidade e ser elegível, tá? Isso aí, gente, a gente tira aí dos dicionários aí, das inteligências artificiais aí, que definem da seguinte maneira, ó. Elegibilidade é a capacidade ou adequação de uma pessoa, entidade ou coisa em atender a determinados critérios ou requisitos estabelecidos para se qualificar a receber ou participar de benefícios, programas, direitos ou obrigações. A elegibilidade garante que a distribuição de recursos, oportunidades ou responsabilidades seja feita de maneira justa e baseada em critérios pré-estabelecidos. Isso ajuda a manter práticas equitativas e eficientes em diversos setores da sociedade. Tá, mas o que é ser elegível, né? Ser elegível significa ter os atributos, qualidades ou condições necessárias para se qualificar a receber ou participar de algo específico. Quando alguém é considerado elegível, isso indica que a pessoa ou entidade atende a todos os critérios exigidos para se qualificar para um determinado benefício, programa, responsabilidade ou oportunidade. No caso, nós estamos falando aqui de uma norma de requisitos aí. A condição de ser elegível é crucial para garantir que os processos sejam justos e transparentes. Ela assegura que recursos ou oportunidades sejam destinados àqueles que realmente cumprem com os requisitos estipulados, promovendo aí a equidade e eficácia na execução de programas e iniciativas. Tá? Então é muito importante ter claro o que é essa questão da elegibilidade. O fato de ser elegível não é algo que torna mandatório quem é elegível a obter conformidade com qualquer coisa que seja, atender qualquer requisito que seja. Tá? Daí a importância de entender com clareza o que é isso. Mas vamos lá. Nas regras sexta edição, gente, recentemente aí lançadas e começaram a vigorar agora em 1º de janeiro desse ano, né? O item 1.0 ele trata justamente sobre essa questão da elegibilidade para a certificação IATF. Porém, ao invés de pegar as regras propriamente ditas e simplesmente ler lá o que está no capítulo 1.0, eu preferi nesse trabalho aqui, nessa apresentação, já ir direto para aquilo que o IATF tem disponível no seu portal lá, porém somente na língua inglesa, que são as perguntas frequentemente feitas, né, as FAQs. Tá? Então eu fui lá e peguei a FAQ que está em inglês e pedi aqui, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? A tradução foi uma tradução livre, feita pelo próprio Google, tem até alguns errinhos aqui, mas nada que seja significativo aqui, tá? Dá para a gente ir clareando aqui, para a gente falar sobre essa questão da elegibilidade, para que isso realmente fique muito claro, para que a partir de então a gente estabeleça as diretrizes que vão permitir com que a gente norteie os trabalhos de desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade dos nossos fornecedores. Isso foi lançado em novembro de 2024, né, que são as últimas aí, sessão de perguntas e respostas, tá? Então, olha só que interessante. Ela já começa dizendo o seguinte, ó, o parágrafo 1º, ele afirma que somente organizações que fabricam e, quando aplicável, projetam e desenvolvem produtos e veículos automotivos são elegíveis para a certificação IATF. Novamente, reprisando que ser elegível não significa que seja algo mandatório que uma empresa tenha a obrigatoriedade de buscar a certificação IATF. Tá? Isso é muito importante que a gente deixe claro. E ela fala que os produtos automotivos, está aqui, ó, peças e materiais processados. Peças a gente já passou por todas elas, e materiais processados a gente deixou em verde lá, contemplando agora a gama maior de tudo aquilo que tá dentro de uma cadeia de suprimentos automotivos. Tá? Elegível quando a organização fabrica uma peça para um veículo automotivo e ela produz um material processado que vai para um veículo automotivo. E ela é inelegível quando ela não fabrica uma peça ou um material processado. Óbvio, né?
Aí eles dão um exemplo aqui, ó, a organização que tem um contrato de vendas para fabricar uma peça automotiva ou um material processado, mas a organização terceiriza a fabricação para outra empresa, anteriormente conhecido como fabless, né? A organização não atende à definição de manufatura. Exemplo, uma organização que tem apenas projeto, design, teste, armazenagem, etc. A organização faz uma peça ou material processado para um veículo que não atende à definição de veículo automotivo. Exemplo, uma organização que fabrica peças para um veículo off-road, né? E aqui no complemento ela fala o que vem a ser um veículo automotivo. Devem ser entendidos como veículos homologados que se destinam a circular em vias públicas. Isso é muito importante ficar bem claro. Ó. Destinado a ser conduzido, né, ó, significa que é destinado a ser ou o propósito principal do veículo. Então, não é o fato da gente estar vendo lá numa estrada um tratorzinho circulando pela estrada lá, que ele é um veículo destinado a circular em via pública. Não. Tá? Muito pelo contrário, né? Tratores, esses equipamentos aí, implementos agrícolas que envolvem aí tratores e outros mais aí, eles não são considerados, não são veículos que recebem homologação para circular em vias públicas. Às vezes eles trafegam, mas eles estão simplesmente se deslocando. O propósito principal deles não é esse, tá? Então é isso que está querendo dizer aqui. Ele complementa dizendo que os veículos homologados, né, o processo de certificação de que um veículo está em conformidade com os requisitos técnicos e legais necessários para ser considerado em condições de circular de maneira segura para o uso público. Esses requisitos aí abrangem uma ampla gama de aspectos, incluindo recursos de segurança, emissões, desempenho e padrões de construção. Essa linguagem foi introduzida aí na sexta edição das regras com a intenção de facilitar aos leitores o entendimento dos tipos de veículos automotores para os quais organizações qualificadas têm permissão para fornecer peças e materiais processados. Então fiquem atentos aí, tá? Principalmente empresas que não somente fornecem peças para o segmento automotivo, né, que vai ser utilizado em veículos que circulam em via pública, mas também para esses tratores, veículos off-road, coisas do tipo aí, para que não haja essa confusão aí. As organizações que fabricam peças ou materiais processados para os seguintes tipos de veículos são elegíveis para certificação se forem homologados. Então tá aqui, gente, deixando bem claro isso. Carro, caminhão, ônibus, caminhões pesados, motocicletas, veículos recreativos, como por exemplo campistas, que são aqueles, né, trailers, motorhomes, né, e certos veículos especiais, por exemplo, carro de polícia, ambulância, caminhões de bombeiros, caçamba para transporte de dinheiro, né? Estranho, né, a tradução dele aqui. São, né, aqueles blindados, né, aqueles caminhões que transportam dinheiro, táxi, ônibus escolar. Ônibus também, né? A gente colocou, acho que não está aqui, mas ônibus também entram aqui na categoria também de veículos tá aqui, ó, ônibus, né? Então fica fácil hoje a gente identificar, por exemplo, uma Marco Polo, que é uma empresa que ela é uma encarroçadora, digamos assim, ela pega um chassis aí, muitas vezes de uma MAN, de uma Scania, de uma Volvo, tal, e coloca uma carroceria de ônibus em cima, né? Ela considerado o quê? Um cliente, né? Para os quais ela pode começar, ela pode exigir que os seus provedores externos, os seus fornecedores, atendam os requisitos da IATF, né? Em certos países pode incluir, inclusive, reboques, scooters, rickshaws, né? Eu não sabia o que era um rickshaw, né? Aí eu fui buscar aí. Rickshaw, gente, são esses triciclozinhos aqui. Esse aqui, que tem esse formato de bicicleta, é o tradicional. Mas também está dentro dessa categoria, não sei se vocês já viram em algum lugar aí que vocês já tenham ido, aqueles tuk-tuks, né? Que são aqueles triciclos que parecem uma motonetazinha, muitas vezes ela é construída em cima de um chassi de uma motocicleta, né? Geralmente eles são triciclos, né? Que circulam em muitos lugares aí, principalmente na Índia, naqueles países dessa região toda aí, Paquistão, Egito, até na Europa também tem, né? Na Espanha, como eu tive recentemente, Portugal, tem esses tuk-tuks lá que circulam, e eles recebem uma placa, né? Uma identificação para circular em vias públicas, tá? Se não puder ser conduzido em uma via pública, ou seja, não homologado sem placa, então as organizações que fabricam peças e materiais processados não são elegíveis. Tá? Os organismos certificadores precisarão verificar durante o processo de inscrição se essas peças ou materiais processados que estão sendo fabricados irão para um veículo homologado para trafegar em vias públicas. Aí ele dá uma pulada, vai para o parágrafo 4 direto, né?
onde fornece a definição para a fabricação. Fabricação é um processo que inclui pelo menos uma atividade de valor agregado que transforma ainda mais o material de entrada do processo, ou peça, né, ou parte, em um estado semi-completo ou completo. Um processo de fabricação pode incluir múltiplas técnicas para fazer ou fabricar, transformar um produto automotivo. Isso inclui aí processos, mas não limitado a montagem, fundição, extrusão, tratamento térmico, usinagem, moldagem, galvanoplastia, pintura, soldagem, etc. Organizações que realizam esses tipos de processos para clientes automotivos são elegíveis para a IATF. Aquelas que apenas fornecem serviços como classificação, montagem, testes, inspeção, embalagem e armazenagem, por exemplo, não são elegíveis. Então, está aqui mais uma restrição, certo? Além daquilo que está se somando aqui aquilo que a gente chamou de matéria-prima. Então, falei com vocês que também haveriam algumas outras restrições, então estão aqui, ó, tá? Organizações que fazem esse tipo de serviço aqui não são elegíveis para a IATF. Bom, aí ele volta para o 3 aqui e estabelece que produtos automotivos devem ser entendidos como os seguintes. Aí ele fala em peças fabricadas de acordo com a especificação da OEM, tal. Essas 3 alíneas aqui, a gente vai entrar em detalhe nos slides seguintes aqui. Então, sem perder muito tempo, vamos lá ver o que é a linha A aqui, ó. Peças e materiais processados que são fabricados de acordo com as especificações do cliente automotivo e integrados ao veículo automotivo durante a sua fabricação, conhecidas como peças de produção ou materiais de produção, né? Notem que as novas regras elas não trazem a definição de materiais de produção de maneira clara, tá? Isso eu coloquei para vocês ali naqueles termos de definições do que seria um material de produção. Peças de produção, material de produção, tipicamente recebem um part number do cliente, da montadora. Cuidado com isso, tá, gente? Deixa isso bem claro, tá bom? Integrado, peças ou materiais processados que são preenchidos, anexados, conectados ou colocados dentro ou sobre o veículo. Isso pode incluir, mas não está limitado a óleo, anticongelante, fluido de freio, líquido de arrefecimento do motor, selantes, eletrólitos de bateria, fluidos de lavagem de para-brisas, tapetes, revestimentos para caminhões, cargas, engate de reboque, barra de grade frontal, trilhos de rack de teto, decalques, emblemas distintivos, inflador de pneus e etc. Olha só que interessante o que entrou dentro da cadeia de fornecimento automotivo. Isso tudo aqui, gente, antes estava fora. Não era elegível. E aí ficava uma confusão danada, porque principalmente fabricantes de óleo, né, que vão no motor do veículo, estavam certificados pela IATF, sendo que, na verdade, pelas regras anteriores, eles não eram elegíveis. Agora não. Agora isso, felizmente, colocaram ordem aí, né? Agora o negócio agora tá valendo, tá bom? Continuando aqui. Materiais processados. A gente já explicou o que é, não vou ler novamente aqui, tá? E aí inclui, né, mas não está limitado a lingote, chapa metálica, rolo, barras e hastes, pellets de plástico, graxa, selante, fio de cobre, né, fio que vão, por exemplo, em chicotes. Anteriormente, o fabricante somente do fio de cobre, por exemplo, uma Pirelli, uma Sil, né, não era elegível. Agora elas passaram a ser, né? Adesivo, lubrificantes como óleo de motor, óleo de transmissão, fluidos como fluido de lavagem de para-brisa ou fluidos de freio. Aqui tem uma coisa interessante, notem você, gente, que combustível, né? Gasolina, etanol, GNV, por exemplo, eles não entram aqui, tá? Sei lá se faria algum sentido ou não, né? Mas enfim, não entra aqui, tá? Diferentemente, por exemplo, de óleo lubrificante, tá bom? Fluido, graxa, isso aí. Essas peças, lembrando aqui novamente que processo de fabricação são, né, todas as saídas de um processo podem tanto ser produtos ou serviços, tá? Então aqui nós temos aqui, por exemplo, aquilo que hoje está entrando como elegível, tá? E essas peças e materiais processados, eles são parte integrante do veículo, tá? E aqui ele reforça novamente que matéria-prima não é considerado um material processado. Ela pode incluir coisas como minério de ferro, a gente já passou por aqui, tá bom? Organizações que extraem matérias-primas da terra sem processamento adicional para transformá-la ou processá-la por meio de um processo de fabricação não são elegíveis para a certificação IATF. Então aqui, gente, está agora para mim muito mais claro, muito mais apropriado todos esses esclarecimentos aqui acerca de quais organizações
passam a ser elegíveis ou não, hein? Tá bom? Lá na linha B, ele fala, né, que peças fabricadas de acordo com as especificações da OEM, que são adquiridas ou liberadas pela OEM e integradas ao veículo automotivo após sua fabricação e antes ou depois da entrega ao cliente, conhecidas como peças acessórias, aquilo que eu comentei lá atrás. As peças acessórias tipicamente são aquelas peças que são anexadas, integradas ao veículo em uma concessionária ou em uma oficina homologada, autorizada pela montadora. Tá, gente? Novamente, ele reforça o que é integrado, certo? E aí os conceitos-chave na definição de peças acessórias são tipicamente o quê? Feito de acordo com as especificações da montadora. Olha só que interessante. Adquirido ou liberado pela montadora. Integrado em um veículo pela concessionária, que está reforçando aqui, ó. Montadora após sua fabricação e antes ou depois da entrega ao cliente final. Muitas peças acessórias elas são incorporadas, integradas nos veículos à própria linha de montagem. Por exemplo, uma roda de liga leve lá. Né? Hoje não é muito raro, numa configuração de um veículo, o comprador, né, o cliente final, o usuário do veículo, escolher alguns acessórios que eles querem que o veículo dele já seja produzido com aqueles acessórios lá. Né? E aí pode incluir cabo de carregamento para veículos elétricos, spoilers para lamas, recurso de iluminação externa, barras de proteção, proteção do teto solar, acabamento decorativo, dispositivos de elevação especiais, escapamento, rack, porta-bagagem e por aí vai, tá? Então, são todas as peças acessórias aí. Por último, peças de materiais de reposição, incluindo peças remanufaturadas, né? Lembrando aqui que reposição tipicamente são consideradas como aftermarket, tá, gente? Definido como peças e materiais, incluindo peças e materiais de serviços de reposição e remanufaturados, usados para serviços de reparo e manutenção em veículos automotivos. E aí eles esclarecem: peças de serviço, peças de reposição fabricadas de acordo com as especificações da montadora, adquiridas ou liberadas pela OEM para aplicações de peças de serviço. Né? Então, aquilo que vai para as concessionárias e oficinas especializadas. As peças de reposição, também conhecido como aftermarket, são peças não adquiridas ou lançadas por uma montadora. Então, isso aqui é muito importante de se guardar. Tá? E as remanufaturadas? É um componente ou conjunto que foi reconstruído para atender às características originais, né? As especificações originais, peças remanufaturadas para serviço, feitas em concessionárias, ou para pós-venda, né? Esse pós-venda também vamos entender aqui como a aftermarket, tá, gente? Produtos de reposição que não tenham peças equivalentes lançadas pela OEM não seriam elegíveis para a certificação em ATF. Eu fiquei um pouco em dúvida o que seriam, por exemplo, esses peças de reposição que não têm uma peça equivalente, né? Que seria o aftermarket aqui, né? A reposição é aftermarket, tá? Então, eu imaginei o seguinte: imagina se a empresa ela fornece essas calotinhas aqui que vão no miolo aqui, né, de uma roda de liga leve aqui, tá? Então, essa aqui sai junto com a roda lá do veículo na linha de montagem, ou então, se o cliente quiser, ele manda colocar numa concessionária antes de receber o veículo lá, tá? E aí o que acontece? Depois de um tempo, ele resolve pintar a roda dele de preto, né? Hoje está muito na moda, né? Pintar a roda de uma cor mais escura, cinza grafite, por aí vai, então. Só que essa calotinha aqui, com essa coloração prateada aqui, né? Não ficaria bem aqui. Então, existem alguns fabricantes aí de peças de aftermarket que produz alguma coisa que se assemelha, né? Que fica assemelhada, né? Àquela calotinha ali. Esses fabricantes aqui, eles não são elegíveis para IATF, tá? Não são, é o que está dizendo aqui, tá? Peça equivalente aqui. Bom, clientes em termos de peças de reposição são os varejistas que adquirem e vendem peças de reposição ao público, como oficinas mecânicas, funilaria, loja de varejo, né? De peças automotivas aí que a gente conhece com essas autopeças aí, tá bom, gente? Aí tem uma pergunta também falando um pouquinho sobre o aftermarket. A definição de peças para reposição inclui a palavra aftermarket. Essas peças também podem ser fabricadas para aftermarket por uma empresa sem ter um pedido de compra da cadeia de suprimentos OEM? Sim. O termo, inclusive, aqui é aftermarket, tá? Abrange peças e materiais processados usados para reparo e manutenção na realização dos serviços em veículos automotores. Essa definição ampla inclui peças que não podem ser compradas diretamente por uma montadora, mas ainda são usadas na cadeia de suprimentos automotivos para manutenção e reparo de veículos. Gente,
Com relação ao aftermarket, praticamente eu paro por aqui, tá? Eu não vou entrar nessa celeuma nesse bate-papo que a gente está tendo aqui sobre essa questão, por exemplo, se uma empresa que somente fabrica aftermarket vai ou não buscar uma certificação ETF. Minha opinião é que dificilmente vão, tá? Sequer elas querem, por exemplo, um sistema de gestão como uma ISO 9001, que dirá uma ETF. Então, as empresas de vocês, se por acaso fabricar peças para aftermarket dentro do hall de peças que vocês fabricam para a montadora, né? Digamos que vocês fabriquem aí filtro de ar. Estou citando um exemplo, tá? Então, para a montadora, né? Manda direto para a montadora. Manda para serviços, que vai naquelas embalagens escrito original de fábrica, né? Você já deve ter visto aí e tal, e oficinas especializadas, né? Mas ela resolve também vender para aquelas outras lojinhas aí que ficam esparramadas aí nas cidades aí, nessas lojinhas de autopeças diversificadas aí, tem até umas lojas grandes hoje em dia aí, né? Que são quase como um atacado aí, né? Até esqueci o nome agora, mas ela resolve colocar no seu escopo que somente fazem parte do sistema de gestão da qualidade e ATF as peças para montador e as peças para serviços, e aquelas para aftermarket não fazem parte do seu escopo de certificação. Tá? Você lembra que está girando em torno disso aí, tá, gente? Para mim, minha opinião é que a encrenca não vai ser com o organismo certificador, porque quem define o escopo do sistema de gestão é a organização. Ela que define o escopo do sistema de gestão dela. Tá? Então, para o organismo certificador, tá tudo bem. Agora, ela pode ter encrenca com quem? Com a montadora, com o cliente dela. Tá? É aí que eu acho que pode morrer o problema aí, tá bom? Mas vamos parar por aqui, não quero me envolver mais nisso, não, tá? Muito bem. Então, com relação à elegibilidade, a gente nunca esquecendo novamente que a organização deve requerer dos seus fornecedores, né, que sejam elegíveis, que implementem melhor o sistema de gestão da qualidade e ATF, tá? Bom, para isso, gente, existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho começa por aqui, ó. Usando o modelo baseado em risco, a organização deve definir um nível mínimo aceitável de desenvolvimento do SGQ e uma meta para o nível de desenvolvimento do SGQ para cada fornecedor. Baseado em risco. A norma ela não estabelece esse modelo, ela não dá dica. Então, puxa vida, como é que a gente pode fazer isso? Tá? Primeiro, vamos entender, gente, o que vem a ser o risco. Né? Então, não sei se todos vocês se lembram tá? O que vem a ser um risco. Tá? Pela definição da ISO 9000, né, de termos e definições, risco significa efeito da incerteza. Bom, a incerteza ela é algo que está relacionado com o não atendimento de alguma coisa que vai ter lá uma consequência, que seria o efeito. Mas essa definição por si só, ela fica um tanto quanto solta no ar. Então, eu prefiro a definição da ISO 31000, porque ela coloca um elemento a mais. A 31000 ela define como efeito da incerteza nos objetivos. Então, risco na 31000, que é uma norma específica para gerenciamento de riscos, efeito da incerteza nos objetivos. Opa, agora começou a dar um sentido. Então, eu passei a ter 3 elementos fundamentais. Um objetivo a ser alcançado, certo? Por exemplo, um requisito de um produto. Uma dimensão, uma cota, né, de um projeto, tá? Uma característica do projeto, uma propriedade mecânica, uma propriedade química, né? Enfim. E aí a incerteza é tudo aquilo que pode impedir esse objetivo de ser alcançado. E uma vez que essa incerteza aconteça, quais são os efeitos? Né? O que pode realmente ter como consequência? Tá? Esse conceito é utilizado nas FIMEAs. Esse conceito é utilizado naquelas avaliações de perigos e danos de saúde e segurança ocupacional. Esse conceito também é utilizado, por exemplo, no levantamento de aspectos e impactos ambientais. Tudo está se falando de risco. Agora, se eu não tiver um meio de quantificar isso aqui, eu não vou conseguir estabelecer um nível de risco. Então é muito simples. É só vocês utilizarem aí uma matriz de risco, combinando a probabilidade da ocorrência daquela incerteza versus a severidade daquele efeito. E aí você faz uma matrizinha, eu gosto muito da matriz 5x5, onde vocês vão considerar aqui risco baixo, risco moderado, risco alto, sempre fazendo uma combinação. Então, a severidade é alta.
mas a probabilidade de ocorrência é muito pequena, é bem nível 1. Ora, então eu tenho aqui um risco moderado, né? Eu tenho uma severidade 4, mas o risco é baixo. Eu tenho uma severidade. Então, por aí vai. Essa combinação aqui, ela ajuda na tomada de decisão sobre quais fornecedores a gente vai priorizar, né? Pô, maravilha, né? Mas, pô, por onde que eu começo a analisar o risco em se tratando de fornecedores na cadeia automotiva? Então, aqui, gente, vai uma dica que eu considero uma dica preciosa desse nosso bate-papo aqui, porque muitas vezes a empresa ela não tem aí um norte a ser seguido em relação a como que ela vai fazer essa análise de risco aí. Então, tomem por base uma coisa que nos meus treinamentos, de vocês que já participou dos meus treinamentos, sabe que o tempo todo eu fico enfatizando. Tem que se ter foco, pessoal. Mais uma vez, né? Tem que se ter foco. Foco em quê? Em característica. Mas é qualquer característica? Não. São aquelas características especiais, pessoal. É aí que começa a nortear a nossa análise de risco para saber aonde que eu vou atuar em relação ao desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade dos nossos fornecedores. Tá? Bom, mas vamos lá, né? De acordo com o manual do PIPAP, característica especial é definida como sendo uma característica de um produto que pode afetar a segurança ou regulamentação, ajuste, função, desempenho ou processamento subsequente do produto. Definindo cada um desses elementos que pode ser afetado, gente, para a gente poder, né, seguir adiante. Vamos ver o que significa, por exemplo, uma característica especial relacionada com a segurança, né? A segurança refere-se à capacidade do produto de operar sem causar danos ou riscos aos usuários, operadores ou ao ambiente. Características que afetam a segurança são críticas, pois falhas podem resultar em acidentes graves, lesões pessoais ou danos materiais. Exemplos de características de segurança aí, né? Integridade estrutural de um componente de suporte, né? Somente se for um componente metálico, né? Resistência ao fogo em materiais, por exemplo, aí utilizados em tecidos de bancos, né? Os tecidos de bancos, revestimentos de painel, principalmente a parte de interiores ali, né? Que estão sujeitas à propagação de chama, né? Sistemas de frenagem ou cintos de segurança em veículos, né? Nem precisa explicar muito aqui. Bom, regulamentação. Envolve conformidade com leis e regulamentos impostos por autoridades governamentais ou setores industriais. As características que afetam a regulamentação asseguram que o produto esteja dentro das normas juridicamente mandatárias. Exemplos aí de características regulamentares: emissão de escape e poluentes em veículos, né? Tem até normas do Procon aí para isso aí, né? Níveis de decibéis para eletrodomésticos, composição química de produtos para atender restrições ambientais aí, como por exemplo cromo hexavalente, que tem uma proibição muito grande, né? Ajuste refere-se ao alinhamento e encaixe preciso de um componente em relação a outros componentes em um conjunto ou sistema completo. Características nessa área afetam a capacidade de montagem e operação eficiente. Exemplos aí de características de ajuste, nós temos as tolerâncias dimensionais das peças para encaixe adequado, alinhamento de peças móveis, espaçamento entre componentes específicos, por exemplo, portas, capô de motor, tampa traseira, internamente, né, dentro dos painéis ali, você tem vários espaçamentos ali que eles chamam de gap, né? Também tem a questão da altura entre eles, né? Esse alinhamento todo é chamado de ajuste, tá, gente? Função fundamental, né, relaciona-se à habilidade de um componente ou produto completo de desempenhar sua tarefa prevista. Características funcionais são essenciais para garantir que o produto atue conforme planejado. Exemplos aí de características funcionais incluem reatividade de um sensor em um sistema eletrônico, capacidade de isolamento em cabos elétricos, eficiência de filtragem no filtro de ar. Uns exemplos aí, tá, gente? E desempenho refere-se aí ao nível em que um produto realiza suas determinadas funções, muitas vezes envolvendo a eficiência ou eficácia ao longo do tempo. Desempenho pode impactar a satisfação do cliente e a competitividade do produto. Exemplo de características de desempenho, nós temos velocidade e potência de um motor, capacidade de carga de um componente estrutural, taxa de transmissão de dados de dispositivos de comunicação. Tá? Nossa, você compra um rádio aí, por exemplo, você sai um pouquinho fora da cidade e já começa a fazer chiado, né? Pô, aquela anteninha lá não está com nada, né? Enfim. E por último, o processamento subsequente. Tá? Essa área aborda as interações do produto com processos de fabricação subsequentes, garantindo que o produto pode ser manipulado, modificado ou montado de acordo com os requisitos de manufatura. Exemplos aí de características de processamento subsequente: soldabilidade de um componente metálico,
capacidade de ser pintado ou revestido sem falhas, compatibilidade de materiais em processos de montagem ou soldagem. Bom, gente, então aqui, com esses exemplos, com essa colocação que eu acabei de fazer aqui, eu acredito que isso aqui, quando vocês fizerem uma avaliação de risco dos fornecedores de vocês, para poder desenvolver o sistema de gestão da qualidade, isso vai dar um norte muito grande para vocês priorizarem, né? Porque é o que a norma fala, né? A norma ela enfatiza essa questão da priorização de risco, tá? Com base num modelo baseado em risco, priorizar quem que a gente vai desenvolver, tá? Bom, e como é que funciona então, né, esse sistema de desenvolvimento aí, tá? E a norma fala que, a menos que de outra forma autorizada pelo cliente, um sistema de gestão certificado na ISO 9001 é o nível mínimo inicial aceitável de desenvolvimento, tá? Então ela fala aqui que uma empresa, para começar a fornecer na cadeia automotiva, ela tem que ter uma certificação ISO 9001, a não ser que o cliente autorize. Lembrando que o cliente aqui seria a montadora, tá, gente? Baseado no desempenho atual e o risco, novamente, ó, potencial ao cliente, o objetivo é encaminhar os fornecedores através da seguinte progressão de desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade. Certificação na ISO 9001 através de auditorias de terceira parte aí. A menos especificado em contrário pelo cliente, os fornecedores da organização deverão demonstrar a conformidade com a ISO 9001. E aí tem todo esse esquema de certificação de terceira parte, organismo de certificação, tem que estar credenciado lá no IAF e tal, que é o Internet Accreditation Forum, e por aí vai, tá? Tem uma notinha aqui, que está no final aqui dessa cláusula, que ela dá uma saída interessante aqui, que vale a pena depois a gente, né, eu vou mencionar aí para a gente dar uma pensada também numa outra possibilidade com relação a um fornecedor, principalmente se for um fornecedor pequeno, um fornecedor simples aí e tal, enfim. Depois que passou por essa etapa aqui, está certificado no ISO 9001 em conformidade com outros requisitos de SGQ, definidos pelo cliente como nos requisitos mínimos de sistema de gestão da qualidade automotiva de fornecedores subtier, conhecido como MAQMSR, né? Ou equivalente. Isso aqui é fundamental. Através de auditorias de segunda parte. Uma auditoria de segunda parte é uma auditoria conduzida pela organização, pela empresa de vocês. Em quem? Nos seus fornecedores. Então, vocês é que têm que auditar os seus fornecedores para analisar se eles estão ou não atendendo esses requisitos mínimos aqui. Mas o que é esse MAQMSR, né? Então, gente, isso aqui, na verdade, ele é um checklist. Eu criei um link aqui, só um minutinho. Eu criei um link aqui para a gente ver o que é, né? Ele é um checklist, tá, gente? Então tem aqui, né? A última edição foi de setembro de 2017. Isso está disponível no portal do IATF, tá? Por isso que eu estou apresentando para vocês aqui. Depois, se vocês quiserem, até compartilho com vocês, caso vocês não consigam pegar lá no portal, tá bom? Mas o que é ele, gente? É uma tabela de correlação, tá? Onde ele vai correlacionar o quê? Um item aqui, ele fala, por exemplo, planos de controle. A tabela 1, ela tem plano de controle. Então, o item 1.1, plano de controle, eu tenho que pegar os requisitos lá do 851 da IATF. E montar o quê, gente? Uma análise de lacunas, um gap analysis, né? Em cima o quê? Da própria IATF. Então, para isso eu tenho aqui plano de controle, instruções de trabalho, por aí ele vai colocando aqui e correlacionando com as cláusulas da IATF, né? Abordagem de processo, aqui, inclusive, ele nem menciona a IATF, ele menciona o quê? A ISO 9001. Então, ele dá aqui uma orientação. O requisito aplicável está aqui. É isso que se espera, tá? De uma organização que atenda aos requisitos mínimos aí do MAQMSR. E por aí vai. Desempenho, né? A auditoria interna, tudo está correlacionando lá com as cláusulas da IATF, né? E as respectivas seções aí, tá? Então, gente, o MAQMSR nada mais nada menos é do que o quê? Um tabelão, tá? Um checklist que eu vou montar para poder auditar os meus fornecedores que já são ISO 9001, através de auditoria de segunda parte, tá? É a organização de vocês que vai conduzir essas auditorias aí, tá bom? Bom, certificação na ISO 9001 com a conformidade na IATF através de auditoria de segunda parte. Então, aqui, uma vez, por exemplo, que foi estabelecidas as lacunas, identificadas, por exemplo, as diferenças, né, os gaps lá, né, entre o atendimento dos MAQMSR. Beleza? A empresa ISO 9001 já está atendendo a todos os requisitos do MAQMSR,
MA-QMSR, que são os requisitos mínimos. Beleza, maravilha. Então agora a outra etapa é o quê? É pegar a IATF inteirinha, naqueles itens que estão fora do MA-QMSR, e fazer uma nova auditoria, criando uma nova análise de lacunas, um novo gap analysis. Só que dessa vez em cima da IATF todinha, também através de auditoria de segunda parte. Então é a empresa de vocês que tem que conduzir essas auditorias aqui. Tá? Bom, certificação na IATF através da auditoria de terceira parte. E aí sim, agora aqui, por exemplo, ele já pede, por exemplo, para o fornecedor buscar junto a um organismo certificador a certificação da sua IATF. E aí tem que ser feita por terceira parte, que seria um organismo certificador, tá? E aí vem aquela notinha interessante que eu falei com vocês. O nível mínimo aceitável de desenvolvimento do SGQ, ele pode ser a conformidade com a ISO 9001 através de auditoria de segunda parte. E aqui, ó, se autorizado pelo cliente. Então eu vejo isso aqui como uma oportunidade interessante para aqueles fornecedores pequenininhos. Tá? O cliente, num primeiro momento, ele pode dispensar até a ISO 9001. Mas aí vamos imaginar que ele não dispense. Ah, não, a empresa tem que ser ISO 9001. Então dá para conversar com o cliente e perguntar para ele se a organização, né, a nossa empresa, pode conduzir uma auditoria em cima da ISO 9001 nesse fornecedor, certo? Para que ele atinja pelo menos a conformidade com a ISO 9001, mas dessa vez através de auditoria de segunda parte. Então é aquele processo de qualificação que a empresa acaba tendo que conduzir por conta própria, né? Não dá para contar, por exemplo, com um organismo certificador ou enfim, tá? Bom, para conduzir as auditorias de segunda parte, gente, veja bem, olha o que a IATF ela fala. Ela deve incluir um processo de auditoria de segunda parte na sua abordagem de gestão de fornecedor. As auditorias de segunda parte podem ser utilizadas para o seguinte: a avaliação de risco do fornecedor, monitoramento e aqui, ó, fundamentalmente, desenvolvimento do SGQ do fornecedor. Auditoria de produto, auditoria de processo, né? E com base em uma análise de risco, incluindo os requisitos de segurança regulamentares do produto, o desempenho do fornecedor e o nível de certificação do SGQ, tá? A organização deve, no mínimo, documentar aí os critérios para determinar a necessidade, o tipo, a frequência e o escopo dessas auditorias de segunda parte, incluindo aquela questão do modelo baseado no risco, para determinar quais que a gente vai desenvolver em primeiro momento. Bom? Ela deve ter registro, tal, aí, né? Tranquilo. Se o escopo da auditoria de segunda parte é para avaliar o escopo, né? É para avaliar se o sistema de gestão da qualidade do fornecedor, então a abordagem, olha só, se o escopo da auditoria de segunda parte é para avaliar o sistema de gestão da qualidade do fornecedor, a abordagem deve ser consistente com a abordagem de processo automotivo. É aí que eu pergunto para vocês. Todos vocês que atuam no desenvolvimento de fornecedores estão conduzindo as auditorias através da abordagem de processo? Vocês sabem o que é isso, tá? Essa nota aqui, ela dá diretrizes dizendo que o auditor ele pode utilizar do guia da IATF e da ISO 9001 para uma formação de auditor de segunda parte, tá? Um auditor interno ou de segunda parte, tá bom? Agora, uma outra coisa que é fundamental que a norma estabelece, gente, que em termos de competência, o auditor de segunda parte não pode ser um auditor, na verdade, ele tem que ter algumas competências específicas, ó, tá? Então, é um complemento, é um suplemento da IATF dentro da cláusula 7.2 da ISO 9001. E para o auditor conduzir a auditoria de segunda parte, ele deve demonstrar competências, né, a organização deve demonstrar a competência dos auditores que realizam as auditorias de segunda parte, e eles devem atender aos requisitos específicos do cliente para a qualificação de auditor e demonstrar, no mínimo, as seguintes competências chaves, incluindo o entendimento. Ó. Entendimento. Acabamos de falar, abordagem de processo automotivo para auditoria, incluindo o pensamento baseado em riscos, né? Dos requisitos específicos do cliente e da organização aplicáveis, dos requisitos aplicáveis da ISO 9001 e IATF relacionados ao escopo da auditoria, dos processos de manufatura aplicáveis a ser auditados, aí, incluindo o FIMEA de processo e o plano de controle, dos requisitos de Core Tools aplicáveis relacionados ao escopo de auditoria, como planejar, conduzir, elaborar relatório de auditoria e fechar constatações de auditoria. Então, gente, esses requisitos de competência, muitas vezes para a organização, para a empresa de vocês, formarem auditores aí que vão conduzir a auditoria de segunda parte, acaba não sendo uma tarefa muito fácil.
tá? Acaba não sendo uma tarefa muito fácil. E é aí, gente, que eu praticamente encerro, né, esse bate-papo nosso aqui, dizendo para vocês que a minha organização, né, a ECD, ela está né, aceitando esse trabalho em nome de vocês. A gente conduz esse trabalho em nome de vocês, tá? Do desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade dos fornecedores de vocês. Então, quem desejar, né, a empresa de vocês, se desejar aí um orçamento, né, uma proposta aí, eu faço para vocês e envio. E a gente conversa aí, quem sabe a gente estabelece uma parceria aí, tá ok? Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês é isso, tá? Muitíssimo obrigado aí. Aqui estão de novo meus contatos, quem não pegou aí, tá?